Okay, so when you ask, did you need help? Unless it's a context, you have to tell me. A não ser que você esteja num contexto, em uma conversação com alguém, Okay. você precisa dizer. So, for example, did you clean the house? Yes, I did. Did you need help? No, I didn't. Ok? Então, eu preciso de um contexto. Se eu não tiver um contexto, for uma pergunta solta, eu preciso dizer para que eu precisei dessa ajuda. Ok, eu consertei aqui então. It's okay. Did you need help with homework? Very good. Yes, I did. No, I didn't. Okay? Ok. What about you, Washington? You finished a book? You have to use did. I said, did we finish? Did we or did you? Did you? Did we, right? Yes. Did we finish our book? Yes. Is that it? No, we didn't. Go, Victor. É relativa de novo? Ou porque eu só fiz uma? Eu só falei uma. Okay, go ahead. Did you change your number? No, I didn't. Did you... mudança. Como é que se pronuncia? Depende. Qual tipo de mudança? Mudou o número? Mudou o número. Mudou o Did número. you change your number? Então. Did you change your number? Só que às vezes de mudança tem também a questão de exchange. Change? Troca, na verdade. Porque, por exemplo, I exchanged my car. Eu troquei o meu carro. No caso, o que seria mais adequado? Seria No caso do number, change. Yes. Change? Change significa mudar. So I changed my hair, I changed my number, I changed my house number, I changed my house. Por que eu também falo eu troquei, eu mudei minha casa? Porque você trocou de casa. A não ser que você tenha trocado a sua casa por outra coisa, I exchanged. Ok? Exchange é quando você troca uma coisa pela outra. So, exchange student. Um exchange student é um estudante intercambista. Por quê? Porque a gente está fazendo troca de cultura. Por isso que o nome é exchange. Ok? Ok. All right. What else? Washington. As afirmativas agora? If you have finished your interrogative, yes. They traveled in weekend. Is it affirmative? Yeah. E o tom de pergunta? Can you repeat, please? Foi um tom de pergunta, eu falei, wait. Can you repeat, please? They traveled in the weekend. Tu usou did no começo? Yes. Não, did não. Tu usou o quê? They traveled. Ah, they traveled. A gente não lê esse E. Traveled. They traveled. They traveled in the weekend. On the weekend. On the weekend. Por que on the weekend? Não precisa nem falar the weekend. Peraí. Não, tem que falar the weekend, yeah. But you can also say this weekend, for example. They traveled this weekend. Porque não foi agora. For example, I traveled this weekend. Eu viajei esse final de semana. Ok? Ok. Quando eu falo I traveled, eu já estou dizendo que é passado. Então, eu sei que é o final de semana que passou. Mas se eu falo I will travel, I am going to travel this weekend, é o próximo que está vindo. Ok? Ok.
Então, dependendo de como vocês falam, pode ter uma entonação ou um entendimento diferente. Go, Victor! As afirmativas, não é? The affirmatives, yes. The shop is closed. Closed. The shops, the mall The mall. closed. The Yes. mall is closed. Lembra que shopping no inglês não é shopping que a gente conhece. É comprando ou comprar. Ok? She's shopping, ela está comprando. Está fazendo compras. Ok? Okay. I'm finished the game. I am finishing or I finished? Finished. So Com o I ED. finished. I finished. I'm finished. I'm no. I finished. I finished. Yes, I finished the game. The game. Go Washington. I washed the car. I washed the car. Okay. Go Victor. I didn't hungry. I am not hungry. No. O que você quis dizer com essa frase? Não é negativo, não é? Eu não estou com fome. I am not hungry. Ser e estar é verb to be. Eu estou, eu não estou. I am not. E se... Então não dá para colocar o did it. Nesse Didn't, caso, né? não. O did, não. Nem na forma negativa dele? Porque did é fazer, é fez, no caso. Eu fiz com fome. Ah, sim. I did the homework hungry. Ah, Aí faz entendi. sentido. Eu fiz Entendi. a tarefa de casa com fome. Aí faz sentido. Ah, tá. Entendeu? What else? Que mais? Foi só They- isso. That's Não it? tem gosto. They didn't to work in Saturday. What? They didn't to work in Saturday. They didn't do work on Saturday. Yes. Yeah, they didn't do work on Saturday. Do Yeah, it makes work. sense. Depende. Ir ao trabalho ou fazer o trabalho? E They didn't go. They didn't go to work on Saturday. Okay? okay. They didn't go to work. That's it, guys. Yes. Yes. Okay, so let's go to the next page. Let me just click the answers. Okay. So let's go. We know that sometimes we pronounce the D, sometimes we don't. You are going to listen and then you're going to repeat, okay? But just listen first. 11.4 Dog. We arrived in North Carolina. Sasha played with toys. Tie. We booked our flights. Elena looked at books. We packed 7 heavy suitcases. Id. We rented a house near the university. We invited our friends to a restaurant. Okay? Okay. So now you have to repeat. You go first, Vito.
The We- dog. Yes. Dog, we arrived in Arrived. North Carolina. 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 Sasha played with toys. That's right. Tie. De novo. Yes. We booked your flight. Our Our flights. We booked our flights. Elena looked at books. We packed 7. We Heavy have suitcases. suitcase. Eat. De novo. Okay. We rented a house in the university. We invited our friends to a restaurant. Or Our friends. our friends Mhm. to a restaurant. To a restaurant. Very good. Go Washington. We arrived in North Carolina. Sasha played with toys. We booked our flight. Elena looked at books. Looked at books. Looked. No, look at, no, looked. Looked at books. Looked at books. We packed 7 heavy suitcases. Suitcases. We rented a house near the university. We invited our friends to a restaurant. To a restaurant. Yes. Okay. Very good, guys. Oops. Okay. So we have the speaking, work with a partner. Can you read letter A, please, Vito? Speaking. Work with a partner. A partner. Partner. Make positive or Positive, yes. negative true sentence about you with the phrases below. Ó, deixa eu só explicar. Quando tiver PH, são de F, tá? Phrases below. Below. ADD. Add more information. Checked the things your partner did and cross out the things he or Olha she. o D, the things. Olha o som do D. The things he or she didn't do. Okay, so we have this morning, last night, and last weekend. This morning, listen to the radio, walk to work or school, arrive late at school or work. Okay? So, for example, I'm going to answer about myself, okay? So, this morning, I didn't listen to the radio. This morning, I didn't listen to the radio. Então, eu faço o quê? Cross out. Okay, you cross out. This morning, this morning, I walked to work. So, I check. This morning, I didn't arrive late at work. Okay, that's it. You're going to do the same thing, but about your partner, okay?
So, Vitor, you ask Washington and then Washington ask about you. How do you ask about this? Como é que você faz uma pergunta sobre isso? Washington. Eu posso fazer tipo assim, na noite passada, tipo, last night. Então, o que acontece? Nesse caso, todas essas perguntas são sobre this morning. Você vai perguntar sobre tudo. So, did you listen to the radio this morning? Ah, no caso, as perguntas de aqui. E essas perguntas já estão feitas e também quando foram feitas. Ok. Ok? So, ask Washington, please. Aí seria, did you call a friend last night? Did you call a friend last night? That's right. Okay? Washington. Did you listen to the radio? Did you listen? Listen. Não pronuncia o T, listen. Como se não tivesse o T. Okay. Listen to the radio. No, I didn't. No, I didn't. So you cross out. Washington. Did you walk to work? Did you walk to work? Barra school. Slash. Barra é slash. Mas Slash. aí você tem que perguntar. Não, tudo bem. De novo? Não, só vou explicar. Quando tiver esse slash, você pode falar tipo assim, ó. Did you walk to work or school this morning? Ok. Okay. Go Washington. Did you No, watch you the- answer. Ah. Yes, I did. Go, Victor. Did you arrive late at work or school? No, I didn't. Did you call a friend? Last night? Victor? You have to say last night. Did you call a friend last night? Last night? Did you No. call friend last night? No, I didn't. Did you watch TV last night? No, I didn't. Did you student English last night? Did you study? Yes, I do. Study. Yes, I did. I did. Ah. All right. The last one, Victor. Did you play a sport or a game last weekend? No, I didn't. Did you cook lunch or dinner last weekend? Yes, I did. Did you help in the house last weekend? Yes, I did. Esse help é tipo, você ajuda tipo, nos trabalhos de casa, né? Yes, housework. Did you clean the house? Did you do the dishes? Okay. Ok. Now you ask Washington. Go Washington. Do começo? Did you listen to the radio this morning? Yes, I did. Did you walk to work or school this morning? No, I didn't. Didn't. Did you arrive
late at work or school this morning? No, I didn't. Did you call a friend last night? Yes, I didn't. Yes, I did. Did you watch TV last night? No, I didn't. Did you study English last night? Yes, I did. Did you play sport or a game last weekend? Yes, I did. Did you cook lunch or dinner last weekend? No, I didn't. Did you help in the house last weekend? Yes, I did. Very good. Então, last weekend passive vem de que dia? Final de semana. O último final de semana. E quando foi o último final de semana? Ontem. Yesterday. Yesterday. Yes, today. Yesterday. Okay? Ok. Okay. All right. So, o que o amigo falou que yes, you check. O que o amigo falou que no, you cross out. Okay? Reading and listening, Washington. Can you read for us, please? Read and list to part of Dominic's blog about their life in the US. What did they like about the US? What was a problem for them? Okay. Sasha at school. Can you read for us, Victor, please, from at first to transportation? At first, living in the US was very difficult. But was very difficult. We missed our friends and family, and you know we didn't like the food. It was difficult to find good chocolate. We also chocolate. We also need to rent a car in London. We don't drive, but in Duhan, not many people walk or Walk or use public transportation. Public transportation, that's right. Okay, go Washington. At first, living in the US was very difficult. We missed our friends and family, and we didn't like the food. It was difficult to find good chocolate. We also needed to rent a car. In London, we don't drive, but in Durham, Durham. I think that's how you pronounce Durham. not many people walk or use public transportation. But we soon started to enjoy it. Our house was nice and near a big park. Sasha liked his school, especially his music teacher, who played the trumpet. He worked hard, and his teachers were very happy with him. That's right. Wanna read the last one, Victor?
But we soon started to enjoy it. Our house is nice and near a big park. Sasha liked his school, especially his music teacher, who played the The trumpet. trumpet. He worked hard, and his teachers were Or very happy with him. okay, guys, we're going to continue with the letter B, but after our break, okay? You're gonna have a break right now, just 10 minutes, and then we will be back, okay? Okay. See you in 10.
Hello. Let's go, guys. How are you? I'm fine. That's good. Did you guys eat while we were waiting? Or no? Ah, Did you eat while you were waiting? Or no? no. What do you guys usually do when we go to a break? Geralmente vocês fazem quando vocês vão pro break. Eu vejo mensagem, bebo uma água, né? Levanto a cadeira para dar uma estirada. Important. What else? Como alguma coisa. Sometimes, right? Right. Eu acho que é isso. That's it? Geralmente é isso. É. What about you, Washington? Fiz a mesma coisa. You did it? Yes. Okay. I should have gone, like I should have been putting the, good question. How do you say that? I can't remember in Portuguese. To hang clothes on a clothesline. Or to hang clothes to dry. Colocando as roupas para secar. To hang clothes to dry. That's right. Let me share with you again. Can you see, guys? Yes. Yes. So I am going to play this audio, okay? Okay. Ok. 11.7. Miriam really liked her job. It was very interesting. I worked from home, so I was with the children a lot, and I loved it. In general, life was good. It was cheap, cheaper than in the UK. We joined a sports club where the children learned to swim, and I played a lot of tennis, one of my favourite sports. The people in Durham were very friendly. They often invited us to their homes. It was easy to meet people at the sports club or at the university where Miriam worked. And there were so many new places to see. On weekends, we visited some of the beautiful national parks. They were very different from English parks. In one park, there was a sign saying, "Don't disturb the snakes." Sasha loved it. I also remember a trip to a country music festival at a blueberry farm. It was fantastic. First, we listened to the music, and then we picked a lot of blueberries. They're Alina's favourite fruit. But after that trip, she didn't want to eat a blueberry for at least 2 weeks. We stayed in Durham for a year. After that, we returned to England because my wife's job finished. But we loved our life in the US, and we're thinking of going back there in maybe 2 or 3 years. Okay, guys. No. No, not okay. It's all right, don't worry. I will repeat the audio, okay? Okay. Ok. Try to answer these things while you're... Actually, you just have to correct, okay? All right.
11.7. Miriam really liked her job. It was very interesting. I worked from home, so I was with the children a lot, and I loved it. In general, life was good. It was cheap, cheaper than in the UK. We joined a sports club where the children learned to swim, and I played a lot of tennis, one of my favourite sports. The people in Durham were very friendly. They often invited us to their homes. It was easy to meet people at the sports club or at the university where Miriam worked. And there were so many new places to see. On weekends, we visited some of the beautiful national parks. They were very different from English parks. In one park, there was a sign saying, "Don't disturb the snakes." Sasha loved it. I also remember a trip to a country music festival at a blueberry farm. It was fantastic. First, we listened to the music, and then we picked a lot of blueberries. They're Alina's favourite fruit. But after that trip, she didn't want to eat a blueberry for at least 2 weeks. We stayed in Durham for a year. After that, we returned to England because my wife's job finished. But we loved our life in the US, and we're thinking of going back there in maybe 2 or 3 years. Okay? Okay. Did you answer now? Did you answer? Mais ou menos. I don't think so. All right, so the number 1. Miriam wasn't very happy at work. Is it true or false? True. It's Oh, false. She was very happy at work. She was, okay? So the correct information is she was very happy. Dominic worked in an office. True or false? Yes, I know it's false, but what's the correct answer? Eu não vou só responder, não. Vocês não conseguiram, não? Não. Not really? Deixa eu colocar, então, o texto junto. Ó, vou deixar mais uma vez, vocês vão tentar responder com o texto, tá certo? Let's go. 11.7. Miriam really liked her job. It was very interesting. I worked from home, so I was with the children a lot, and I loved it. In general, life was good. It was cheap, cheaper than in the UK. We joined a sports club where the children learned to swim, and I played a lot of tennis, one of my favourite sports. The people in Durham were very friendly. They often invited us to their homes. It was easy to meet people at the sports club or at the university where Miriam worked. And there were so many new places to see. On weekends, we visited some of the beautiful national parks. They were very different from English parks. In one park, there was a sign saying, "Don't disturb the snakes." Sasha loved it. I also remember a trip to a country music festival at a blueberry farm. It was fantastic. First, we listened to the music, and then we picked a lot of blueberries. They're Alina's favourite fruit. But after that trip, she didn't want to eat a blueberry for at least 2 weeks. We stayed in Durham for a year. After that, we returned to England because my wife's job finished. But we loved our life in the US, and we're thinking of going back there in maybe 2 or 3 years. Did you answer now? Yes? So. Boys? Okay. So Dominic worked in an office. True or false? True or false? No. What's the correct answer? Tem que fazer. You didn't answer? Vocês não responderam essa? Não.
Galera, bem no comecinho. He used to work from home. Aqui, ó. I worked from home. Ok? Okay. Life in the US was very expensive. True or false? False. Que agonia que eu tenho de falar true or false, né? What's the correct answer? It was very what? What, guys? Very cheap. You didn't answer? Ah, vocês não responderam, galera. Só Nem um. no texto. Eu coloquei que era barato. Oh, okay. All right. The children learned to play tennis. True or false? False. False. What's the correct answer? Que ele que jogava, né, no caso. He loves to play tennis. I loved it. Cadê? Okay. The children learned to swim. Oh. The children learned to swim. The people in Durham weren't very friendly. What's the correct answer? Were very? Let's go, guys. We're very friendly. The national parks were similar to English parks. No. What's the Different. It's different from the parks. O Washington tava só esperando o momento dele para falar. Exatamente. Ele respondeu. A única. Nem terminei a pergunta, ele já tava. No, it's different. Okay, so oh yeah, it was easy to me. This kind of many places. On weekends, we visit some of the beautiful national parks. They were very different from English parks. In one park, there was a sign saying, don't disturb the snakes. Sasha loved it. Did you guys proceed to understand that Sasha is a boy? Hã? Sasha is a boy. Eu What? jurava que era uma menina no começo, né? Mas não, é um menino. Sasha is his son. Eu acho que é isso. Que ele falou assim, he was very happy. Aqui, ó. Sasha liked his school. Sasha is a boy. Que Pois é. Cadê? Sasha. At the Blueberry Farm, they listened to classical music. True or false? It's false. O que eles ouviram? Não sei. Country music, que era um festival de música country, que era na Blueberry Farm. They stayed in Durham for 2 years. What's the correct answer? Yes. It's true. Não ficaram entre 3 a 2 anos, não? For a year. Ah, Yes. Só que o... Peraí. Because they missed their life. Oh. We're thinking of going back there in maybe 2 or 3 years. Going eles back. voltarem, né? Eles voltarem pra lá.
Oh, they Okay. returned to England because they missed their life there. No, right? They returned. Why did they return? Por que eles voltaram? Caso que o trabalho tá finalizado, né? Because she finished her job. That's right. Letter B, Washington. Do you know anyone who lived or Lived. still lived or studied in another country? Where they? Where were they? Where were they? Was it a good experience? Do you know, guys? Anyone who lived or studied in another country? No. Do you? Yes or no? No. No? Vocês entenderam a minha pergunta? Essa a gente já foi em outro país? Morou, Não. morou Se estudando vocês país? conhecem, ó, do you know, vocês Ah. conhecem alguém que tenha vivido ou estudado em outro país? Yes, yes, yes. Yes. Uma prima minha ela é da Itália. Ela se casou com um italiano e foi pra lá. E ela, Very good. interessante que ela foi sem saber nada de italiano. Ela simplesmente foi. É assim mesmo, ela E fala hoje ela, italiano hoje em dia, né? hoje ela tá fluente. Já ela That's fala, né? right. What about you, Washington? Eu tenho uma prima que foi. É sempre uma prima, né? É. Meu sonho é ser essa prima. Eu queria ser. Minha gente, meu sonho é ser essa prima. Um dia eu vou ser essa prima. Pra Ia ir não ser voltar a prima mais. que foi pro Canadá. Inclusive, quando eu fui, eles ficavam brincando, né? Porque minha família se reuniu depois que eu já tinha ido e tal. Aí ficava, tá todo mundo aqui, menos Bruna, que foi pro Canadá. Piada antiga. Mas rolou essa piada. Ai, gente, saudades, inclusive. Vamos parar de falar nisso, senão eu vou entrar em depressão. Faz muito tempo que tu foi pro Canadá? Vai fazer 4... Não, pera. Vai fazer 4 fucking anos que eu fui. Somente. Em Sério? setembro. Foi em 2018? Sim, voltei. Eu fui no finzinho de 2018, em setembro. Voltei no começo de 2019, em fevereiro. Já tem 3 anos que eu voltei. Ô, dó. Gostou? É óbvio que você gostou, né? Mas como Era é que bom foi lá? demais. Era bom demais, minha gente. Era muito bom. Era muito bom. Ficou aonde? A única cidade que eu conheço é Vancouver. Nossa, eu fiquei longe. Tu não conhece nem Toronto? Não, Toronto também. Então, Toronto vou dar... Toronto é a capital, né? É? Eu tô falando. Não. Ottawa é a capital. A Ottawa. É porque Toronto é muito conhecida e muita gente acha. É tipo assim, lá fora todo mundo acha que a capital do Brasil é o Rio ou São Paulo. É tipo isso. É como se fosse o Rio ou São Paulo dele, sabe? Pronto, Vancouver e Toronto é o Rio e São Paulo do Canadá. E Ottawa é a Brasília deles. O que acontece? Vancouver é mais pra cá. É no cantinho do país. Eu fiquei no outro canto do país, em Toronto. Gente, Toronto é muito perto de Nova York, muito. Vocês não estão entendendo. É tão perto que tem um rio lá, que é o que separa os dois países, né? Aí, tipo, desse lado do rio, em Toronto, você consegue ver Nova York. Caramba, que massa. Tipo, você passando assim, se você olhar pra frente, tem um negócio bem lá longe, pertence aos Estados Então dá Unidos. pra Né? ficar entre os Estados Unidos e o Canadá. Então, vocês lembram do Pica-Pau?
Vocês lembram de assistir o Pica-Pau? Sim. Eu lembro. Tinha as cataratas do Niágara, Sim, sim. Niagara Falls. Eu fui pro Niagara Falls. Sério? Eu tenho foto com a capinha amarela, porque, gente, é na divisa. De um lado de Niagara Falls é os Estados Unidos, do outro é o Canadá. Tanto que dentro do Niagara eles têm aqueles barquinhos que ficam andando lá. Aí, tipo, o barco que tem a roupa vermelho é do Canadá e o barco que tem a roupa azul é dos Estados Unidos. E ficam os dois assim, passando de um lado pro outro. Caramba. É muito legal. Gente, vocês não me seguem, não, né? Por isso que não vê. Eu sigo, eu Eu sigo. não sigo, não. Sei qual. Tem que, ó, Vitor, vai lá embaixo aí tu acha as fotos do Canadá. Vou Tá procurar. lá? Eu Tem vou ver. muitas, meu anjo, e eu ainda tirei outras. O que mais tem é foto do Canadá. Inclusive no Niagara Falls. Deixa eu mostrar. Só tem foto de viagem nesse Instagram. Ih, cadê? Deixa eu ver o Niagara Falls. Pra mostrar que a vida tá boa. Claro, eu só posto quando eu viajo, a vida é ótima. Aqui, ó. Dá para vocês verem. Aqui no fundo. Tá vendo isso aqui? Eu Aham. achei já. É o barquinho que passa de um lado para o outro. E eu tô aqui, ó, bem pica-pales. De coisinha amarela. Gente, eu trouxe, tá, esse negócio. Só faltava o barrilzinho pra sair lá de cima. Eu tirei uma foto, ó, eu tirei aqui imitando o pica-pau, porque eu sou chique. Ficou toda embaçada, mas eu tirei porque eu venci na vida nesse dia. Gente, saudades. Por que vocês fizeram isso comigo, hein, galera? Aqui, ó. Aí. Ah, não vai dar não, para dar um zoom aqui. Ó. Do lado de cá, ó, aqui já é Estados Unidos. O lado que eu tô é Canadá. Para cá é Estados Unidos. É muito pertinho. É muito bonito. Muito. E aí aqui tá. Eu com o passaporte que só tinha visto para Canadá, mas eu tinha um visto de travessia, então eu podia ficar até 2 dias no aeroporto americano para poder ir para outro país. Vocês já viram aquela história do cara que ficou preso no aeroporto porque se ele saísse ele ia ser preso? Não. Tem um filme disso, vocês têm que ver. Era eu, minha gente. Se eu passasse mais que 2 dias. Aliás, o tempo que eu tava lá, não podia nem sair do aeroporto, porque eu já poderia ser deportada para o Brasil de novo. Então, mesmo com esse passaporte, mesmo tendo esse visto, talvez eu não conseguisse passar para o outro lado, mesmo que eu quisesse. Nem botasse um pezinho assim nos Estados Unidos. Mas é isso. É lindo, perfeito. O Canadá é maravilhoso. Melhor país do mundo. Amo. Sou babona mesmo. Sou suspeita para falar. Gente, é escola. Isso aqui é escola. Isso aqui é estudar. Olha, comendo marshmallow. Menino. Tá bom, senão eu vou chorar. But that's it. I have plans to go back. Eu ainda quero voltar. E ainda quero morar nos Estados Unidos, não. No Canadá. I stayed 3 hours apart from Toronto. Fiquei umas 3 horas de distância de Toronto, Vitor. Que susto! Tipo assim, eu fui para Toronto umas 3, 4 vezes ainda. Fui com a escola, fui com a família de outros amigos e fui, acho que, com a minha família também. Fui umas 4 vezes para Toronto. E aí, o que acontece? Eu morava numa vila, praticamente. A cidade que eu morava tem 400 habitantes só. Só isso? E a gente tinha mais milho por metro quadrado do que gente. Tinha aqueles... É corn o quê? Tem alguma coisa... É cornfield. Acho que é só isso mesmo.
Aquilo ali, galera, tipo assim, ó, vamos dizer que isso aqui é o quarteirão. Isso aqui é o quarteirão da casa. Aqui é a minha casa. Não, peraí. Assim. Não, assim. Pronto. Aqui. Vamos dizer que é assim. Aqui é onde eu morava. Pra cá tinha um negócio de milho. Que vinha até aqui. Aí aqui é a casa que eu morava, né? De frente pra casa que eu morava tinha outro negócio de milho. Aí tinha uma casa aqui do lado do negócio de milho, tinha outra casa aqui. Aí do lado dessa casa pra cá já era milho de novo. Então as casas eram todas distantes umas da outra, né? A Pelo menos. maioria, assim, a minha daqui, ó, daqui pra cá é a minha, né? Aqui do lado tinha várias casas, era como se fosse esse quarteirão aqui, era só casa e tinha um parquinho até. Mas, tipo, de frente a esse quarteirão era só milho, galera. Era milho, aí tinha uma fazenda de porcos mais à frente. Aí do outro lado tinha uma fazenda de não sei de quê. Minha gente, até sunflowers eu vi lá. Achei tão bonitinho. Sunflower é girassol. Beautiful, beautiful, beautiful. I loved it. Fui para não sei quantas fazendas. Tinha gente que era do Brasil que também ficou em fazenda. Teve gente que ia para fazenda. Teve gente que a família da família tinha fazenda. Menina, o que mais tinha era fazenda? No interior do Canadá tem muita fazenda. Eles são tão ligados em fazenda que na escola você aprende como comprar uma fazenda, como fazer os cálculos de quanto você vai ter que pagar, como comprar caminhão para fazenda, tipo assim, aqueles caminhões de tirar, pegar o milho e tal, e como comprar carro, tipo assim, eles ensinam quanto você tem que calcular para quanto você vai pagar, quanto de gasolina você gasta para andar tantos quilômetros. Galera, era o que a gente aprendia na aula de matemática. Devia ter isso Qual o aqui. melhor banco? Devia ter isso aqui. Então, né? Qual o melhor banco para se investir? Onde abrir uma conta no banco? Qual banco cobra mais? A professora abriu Era o educação site de financeira, no todos caso. os bancos canadenses. Hã? Era educação financeira, no caso. Mas era na matemática, tipo assim, a matemática deles, claro que a gente aprendia sobre, eu nem lembro mais o que eu aprendi, mas tipo aquelas linhas, que eu nem lembro, gente, não sei nem em português o nome. Mas tipo aquela linha que é assim, aí tem uma linha que é assim, aí tem outra linha que é assim. Enfim, a gente aprendia isso junto. Geometria? Hã? Geometria? É geometria, eu não sei. Eu entendi em inglês o que ela entendia, na minha cabeça ficou aquelas palavras, mas eu nem lembro mais o que ela falava. Péssima, eu era péssima. Odeio matemática com todas as minhas forças, mas eu achava muito interessante, eu prestava atenção, porque eu ficava tipo, caramba, ela tá ensinando essa galera a comprar um carro, velho. Tipo, realmente, ela fazia as contas, ó, vamos dizer que o carro vale tanto e que vocês vão pagar tanto ao mês com tantos por cento de juros. Vai ficar tanto, vocês têm que ver o que vocês vão gastar com isso, ao mesmo tempo vocês vão estar gastando com gasolina. A gasolina é quanto? Vai ser tantos litros de gasolina por tantos quilômetros rodados. Galera, era isso que ela ensinava, e eu ficava assim, ó. Não prestava atenção no que ela pensava, mas no que ela falava, mas caramba, eu olhava para ela e ficava, meu Deus do céu, no Brasil a gente não sabe nem se vai tirar uma carteira de motorista. Só a carteira de Exatamente. motorista é 2.000, minha filha. Só a carteira de motorista é 2.000, você compra um carro aqui no Canadá. Eu pensava assim, eu ficava olhando assim pra cara dela. Mas era isso, mexia muito no celular, coitada, eu levei caramba. Mas é porque a gente era muito chato. Eu ficava tipo, eu não vou abrir uma conta no Banco do Canadá, minha filha. Pra que eu vou prestar atenção nisso? Faz sentido. Sabe, hoje em dia, né? Não, mas é porque, tipo assim, eles ensinam o que é a realidade das pessoas. Lá, as pessoas trabalham muito com fazendas, as pessoas compram fazendas, as pessoas têm fazenda. A maioria das pessoas, inclusive, eles andam. Sabe o agroboy do Brasil? Uhum. Que anda de bota. Sim. Eles iam para a escola de bota, calça jeans, aí pegava, botava um cinto com um negócio deste tamanho na frente, com bala assim,
Aquelas calças que era tipo boca de sino, que era mais aberta assim no final na perna. Aí botava bota, aí botava camisa xadrez por cima com o cinto, um negócio desse tamanho assim, um cavalo no meio e boné. E iam pra escola assim. Ah, entendi. Gente, eu juro, eu me sentia num Globo Rural. Não, mas sem brincadeira agora, é tipo, realmente, a economia dessas cidades menores gira em torno disso. Não tem lojinha, essa lojinha é muito difícil ter, tem poucas lojas. Se você quer comprar alguma coisa diferente, você vai para Toronto, ou você vai para Kitchener, London. Quais eram as outras? Esqueci o resto. Mas era tipo isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem Sapé, a gente tem Pirpirituba, tem... Me ajudem-me. Mari, essas cidades menores. Tipo assim, Araçagi. pronto, Araça, duas estradas, não tem duas estradas era como se fosse a cidade que eu morava. Não é de nada. Já Guarabira era como se fosse assim, Goderich era um pouquinho maior. Só que ainda tinha uma maior, que era João Pessoa, já era London, já eram aqui, que já tinha aqui. Gente, vocês já viram um negócio que é só de trampolim? Eu amava, eu fui lá. Gente, é só trampolim, assim, tem essas coisas assim mais diferentes. Aí tem shopping em Kitchener, tem shopping em London. É uma cidade assim de João Pessoa. Toronto é São Paulo. Toronto é São Paulo. Não é nem Rio, é São Paulo. É aquele negócio cheio de prédio, muito, muito, muito prédio. A parte turística da cidade tem muito asiático, gente. E a parte turística é como se fosse, tipo assim, pegaram tudo que era de turístico, botaram num canto só. Colocaram o estádio de beisebol do lado da torre da CN Tower, que inclusive Drake tem uma foto, a capa do CD dele é na CN Tower. Aí do lado da CN Tower tem o aquário, Ripley's Aquarium. Aí pertinho dali já tem um monte de restaurante e tem também o estádio de hockey, que também às vezes tem jogo de basquete, se não me engano. Não, tem não. Qual que tem jogo de basquete? Enfim, galera, era tipo assim, tudo num só. Aí você ia pra ali, você já ficava por ali, né, rondando. O shopping também não era longe de lá. Gente, shopping... Não é tão estranho, não, mas é porque assim, até, né? Lá eles têm o mall, que é tipo assim, é o mall aberto e tem o mall que nem a gente tem. Então, por exemplo, o Mangabeira Shopping ou Manaíra Shopping é o mall fechado. Eles tinham isso em Toronto. Só que as cidades quando são menores, às vezes o mall que eles têm é tipo assim, um monte de loja junto, uma do lado da outra, assim, tipo lojas grandes, estilo tamanho de tipo Açaí, tamanho do Atacadão. Só que um estacionamento só. Aí, tipo, é um estacionamento e em volta do estacionamento tem todas as lojas. Aí, isso para eles é um shopping, sabe? Que você fica Acho num que lugar só. tem um parecido lá em Natal. Eu não sei. Acho que tô... Porque Mas é. acho que é logo no começo que tem tipo tipo um quadrado assim, cheio de loja e com um estacionamento só. Acho que é lá. Eles têm esses dois tipos de shopping. Eu achei mara, amei Canadá, inclusive, voltaria, inclusive. Senhor Justin Trudeau, se quiser me aceitar como moradora canadense, já estou à disposição. Vocês sabem o que é necessário para vocês se tornarem cidadãos de algum país? No, No. You need to know about the country. Você precisa saber sobre o país. Você tem que saber, A tipo história assim, do país? da história do país, de como o país funciona, como são as eleições, como funciona, tipo assim, quem é que está no poder, quantas pessoas estão no poder, entendeu? e você faz uma prova, né? Você faz uma prova. Aí se você conseguir passar, você Vira ganha um cidadão visto. canadense. Aí você pode
Aí você se torna um cidadão, então você mora naquela cidade, você pode sair do país, você pode ir para qualquer país e voltar, você continua morando lá. A cidadania é diferente, tem a cidadão canadense, você tem o citizenship, acho que é isso, alguma coisa assim. Basicamente, a cidadania ela te dá a permissão de morar lá. Você ainda não é residente permanente, eu acho. Mas se você já tem a cidadania, você já pode morar. Residente permanente também é mais ou menos a mesma coisa. Mas acho que não faz prova. Vocês sabiam que a rainha da Inglaterra também é rainha do Canadá? Não. A rainha Elizabeth também é rainha do Canadá. A rainha Elizabeth, ela tem reino em muitos lugares. Só que o que acontece? Ela é rainha do Canadá, da Nova Zelândia, da Austrália, do Reino Unido em si e de alguns outros países menores. Só que o que acontece? Ela não interfere muito nesses países. Tanto que o Canadá, ele não tem presidente, ele tem primeiro-ministro, assim como a Inglaterra. A Inglaterra tem o primeiro-ministro e tem a rainha da Inglaterra, que também é a rainha do Canadá. No dinheiro deles, que eu tava com dinheiro por aqui, mas agora não tá mais não, mas o dinheiro deles tem a foto dela, inclusive. Então, eles têm o Prime Minister e tem todos os outros. O Prime Minister do Canadá é o Justin P. Trudeau. Depois vocês veem. Mas aí, tipo, tem muita gente que, se não me engano, inclusive eram as eleições até um tempo atrás. But anyways, that's it. Não tem president. They have the prime minister, primeiro-ministro. For example, in England, the prime minister is Boris Johnson, right? Right. So Justin Trudeau is the Boris Johnson of Canada. Ok? É como se fosse equivalente. Vocês lembram que o neto da rainha... Esqueci o nome dele. Não é Harry. Príncipe Williams? É William? Não, então é Harry mesmo. É o Harry, Príncipe né? Harry. Harry não, que saiu, né? Isso, ele saiu do... Não entendi nada, mas ele saiu de lá, né? E para onde é que ele foi? Para o Canadá, que é onde a vozinha dele é rainha. Então, basicamente, ele saiu, mas ele continua tendo os privilégios, galera. Ele foi para o Canadá. Primeiro lugar que ele foi depois que ele saiu foi para o Canadá. A avó dele é rainha do Canadá. Sim, né? Todo mundo, ai, né? que legal. Ele quer viver sozinho por ele mesmo. Chegou no Canadá, todo mundo tipo, oh, meu Deus, Príncipe Harry. Tipo, eles são muito loucos. Essa galera que tem rainha são muito loucos pela rainha, tipo. Mas eu acho legal também. Eu não sabia disso. Não sabia, não. Eu descobri lá também. Eu fiquei tipo, mind blown, né? Porque quem falou pra mim, inclusive, foi o meu host dad, meu host father, que é o... Quando você vai pra casa de uma família estrangeira, a gente chama de host. Host significa... Como é que é em português? Um hospedeiro? Hospedeiro, isso. Então, a sua host family, a sua família hospedeira. Aí ele era meu host father. Aí ele explicou que, tipo, eu tava olhando porque o dinheiro deles é muito estranho. Tipo, o dinheiro deles, a cédula é de plástico e a nota de... Eles não têm nota de R$2, de $2. Eles têm só a moedinha de $2, a moeda de $1 e de 25 e essas coisas assim. Aí, tipo, tem ela, né, na moeda. Ele tava me mostrando, ele falou que é porque ela é rainha de lá também. Eu fiquei, tipo... Caramba! Amado. Aí ele falou que ela é rainha de mais um monte de canto. E eu, tipo, caramba, eu achando que era só... Eu achando que era só da Inglaterra, sabe? Mas não é. E eles, assim, é aquela coisa, eles não governam. Se hoje Justin tipo assim, se ele quiser aprovar uma lei, ele aprova. Ela só é aquele de enfeite, né? Que ela também é assim. É só enfeite. Mas é isso. Por isso que ela tem dinheiro, que ela pega o dinheiro de um monte de países. Falei, tô leve. Mas é isso, galera. They have a lot of money. É muito dinheiro, gente. Ela é rainha de não sei quantos países. Se ela que cansar de ser rainha num país, ela vai para outro país e vira rainha lá também, que ela já é rainha, só. Entendeu? Eu acho massa.
mas ao mesmo tempo... Enfim, né? I don't know. That's it. Vocês... Não, eu ia falar alguma coisa em relação a, tipo... Vocês querem? Would you like to live abroad? Vocês gostariam de morar em outro país? Yeah. Which one? Yes, yes. Which one? Qual? Vamos ver. É que tem tantas opções, né? Tem mais de 200 e... Opções são muitas. Mas a vontade que vocês têm é de qual? Eu gosto da Holanda. Really? Yes. Eu acho chique os campos de tulipa. What about you, Vitor? Eu acho que pelo fato do Canadá ter uma ótima qualidade de vida Não tem nada a ver com com eu inveja, falar o e tempo com todo. inveja um pouco de você, eu acho que eu queria. Ai, Canadá é incrível. Gente, é porque assim, eu sou suspeita porque eu amo frio. Eu ficava feliz da vida, tipo, menos 40 graus, eu tava tipo... Isso me lembra que o Canadá bateu quase 40 graus um tempo desse. Então, é de um extremo ao outro. Aí é que tá, você tem que estar preparado para isso. O Canadá vai de 40 graus no verão, vai de 40, tem onda de calor, que a sensação chega a 40 e poucos graus, mais de 40 graus. Realmente existe isso. E aí, no outro extremo, você tem um país que vai a menos 40, menos 41, são 80 graus de diferença, galera. Não são 40, até porque é menos 40. Mas, diga vocês, o dia que estava menos 40 graus, estava mais quentinho assim do que dias que estava mais quente, digamos assim, por 20 e poucos graus. O problema todinho do frio lá é o vento. Se tiver ventando, meu amigo, não tem para onde você ir, não. É muito frio. O vento que é frio, às vezes pode não estar nevando, mas se tiver ventando, é muito frio. E eu descobri isso da pior forma. Tia Fui Bruna, inventar. Oi? eu sei que não tem nada a ver, já é outra pergunta. Você tem vontade de aprender outra língua? Francês. Eu Francês, também. espanhol, italiano, o que for, meu filho. Eu adoro aprender outras culturas. Mas o francês eu acho que eu faria também, porque tem como entrar no Canadá se você tiver francês. Mas é sério, tipo, É o idioma oficial de lá também, né? tem dois. Que nem no Brasil. No Brasil tem Libras e português. Lá é francês e inglês. Pois aí tem lugar que as pessoas não sabem falar inglês, viu? Dependendo, às vezes só fala francês. E Foi. você se vira. Não, eu não fiquei lá, não. Eu fiquei longe, menina. Só ficando falava inglês. Ah, Quebec é a província francesa. Porque lá no Canadá não tem estado, tem cidades e províncias. Então, tem a província de Quebec, tem a província de Ontário, tem a província de New Brunswick, Newfoundland, Prince Edward. Tem muitas províncias. Gente, é muito chão, muito país para pouca gente e para gente idosa. Tem muito idoso no Canadá, a população está muito velhinha já. Por isso que eles pegam muitas pessoas de outros países. Vocês que estiverem fazendo suas faculdades, dependendo do que for, invista no Canadá, galera. Procurem saber, realmente o Canadá é uma opção para vocês. Muitos brasileiros vão para lá e eles querem brasileiros, principalmente na província de Quebec. O problema é que pouco brasileiro fala francês, né? Então, guys, um beijo para vocês. Kisses for you, ok? And go to Canada. Thank you, guys. I will see you next week, okay? Ok. Okay, bye. Bye.